Bom, pessoal, bom dia a todos. Então, na aula passada a gente falou de algumas propriedades específicas de condutor, né, de condutores. E aí a gente hoje está interessado em saber o seguinte, isso tem relação com condutores, né? A gente vai pensar de uma forma um pouco mais geral e também o que acontece no caso específico de condutores. Então vamos pensar que a gente tem uma certa superfície, né, uma superfície, e que a gente colocou uma certa densidade superficial de carga nessa superfície, e que a gente submeteu essa superfície a um campo elétrico, né? Parte que pode ser de outro agente e parte calculada pelo próprio campo elétrico, causada pelo próprio campo elétrico dessa distribuição de cargas. E aí, como a gente tem um campo elétrico, tem cargas, a gente tem uma força que age, né, em cima das cargas que formam essa densidade superficial de cargas nessa superfície. A gente quer então agora achar quanto é que vale essa força. Tá? Então a gente quer achar a força sobre uma certa densidade superficial de cargas. Tá? Então, temos que ter uma superfície com cargas nela. Então, vamos aplicar um campo elétrico nela. Então, tem a superfície, a gente bota numa região onde tem um campo elétrico e vai ter uma força, né, que age nessa densidade de carga. Como a gente está pensando numa densidade superficial de carga, a gente pode falar também uma densidade superficial de força, e aí depois a força seria uma integral disso. E aí, essa densidade superficial de força, né, vai ser basicamente uma adaptação da expressão que a gente tem F igual a Q vezes campo. Vai ser F igual a densidade superficial vezes campo. Qual o campo? Bom, vamos chamar esse campo de E1, porque em princípio a gente ainda não sabe qual é. A gente tem que conversar sobre ele. Bom, eu chamei de E1, né, por chamar de qualquer coisa, né? A questão é quem é E1, porque a gente tem o seguinte, a gente tem aqui uma densidade superficial, a gente tem o campo, né, que eventualmente ela está submetido, mas também tem o campo que essa própria densidade superficial aqui, né, produz. E aí a gente tem que descontar o campo que uma certa quantidade de carga que está num elemento de área produz, né, para não contar o campo que ele produz em cima dele mesmo. Então, quando você pega e considera um certo elemento de área nessa superfície, ali tem carga, e essa carga produz campo, mas a gente não quer contar a contribuição para o campo total que vem dessa distribuição de carga especificamente, só do resto.
né? Então a gente tem que tirar Então, para a gente ver isso, vamos pensar nessa figura aqui. Então, a gente vai ter lá uma superfície, né? E aí a gente vai ter nessa superfície um elemento de área. Né? E aí a gente vai ter pensando nessa superfície aqui, né? Foi. Isso aqui. Precisamos de mais um. Aqui e mais esse aqui, que eu vou chamar de E do resto. Esses dois aqui são pensando lá nas configurações de física 3, as configurações elementares são os campos de plano. Tá? Pensando num elementozinho, né? E pensando que a gente está bem próximo a esse elementozinho, então, ainda que a superfície genérica seja curva, né? Um elementozinho de área vai ser plano. Então, essa quantidadezinha de carga que tem aqui vai gerar um campo de plano bem próximo, né, a ela, que é o que a gente está interessado. Né? Então, a gente tem sigma sobre 2ε0, né, vezes a versão normal. E aí pode ser para dentro ou para fora. Né? A gente deixa eu tirar isso aqui, né, que a gente não sabe se a densidade de carga é positiva ou negativa. Mas se aqui é para cima, aqui é para baixo. E se aqui é para baixo, aqui é para cima. Então, com relação à normal, que é a mesma normal, então vamos desenhar normal também. Só para a gente ter algo, né? Pelo menos definir uma das normais. Não importa se é o normal que a gente pega para cima ou para baixo, mas um comparado com o outro, eles são opostos. Né? E se eu pegar aqui desse lado da superfície, se aqui eu pego a normal para cá, então aqui eu também pego a normal para cá. Tá? Então essa superfície na verdade tem o lado de cima e o lado de baixo. Então aqui seria o lado de cima, né? E essa parte aqui é o lado de baixo.
Esse campo aqui é o campo do resto. Todo o resto. Né? Então, a região tem dois lados. Tem um lado 1, lado 2, ou acima e abaixo. Ali eu vou falar de acima e abaixo para ficar mais simples de entender. Então, acima e abaixo. Então, num certo ponto ali, na superfície, a gente tem o campo que é produzido, né, que é, pensando na região acima, mas bem próximo, né? Então, é de um lado e de outro, né? O campo acima, que é de um lado, né? Ele é o campo do resto mais o campo produzido, campinho pequenininho produzido pelo aquele planozinho que é a superfície ds, que tem uma quantidade de carga sigma, né? E que gera aquela contribuiçãozinha pequenininha ali. Então o campo acima é isso aqui. Na região embaixo, mas bem próximo, né? Ou seja, no outro lado, né? Aí a gente vai ter que o campo ali na região embaixo, ele é o resto menos sigma sobre 2ε0n, pensando no mesmo n aqui, né? Tá? Então, o que é acima e o que é abaixo também tanto faz, se o n está para cima ou abaixo, tanto faz. Ponto é que o sinal desse aqui é um e o sinal do outro é oposto. Né? Bom, daí, né, se eu somar as duas coisas, né? Lembrando que a gente quer, na verdade, que isso seja calculado em cima da superfície, né? Tá? Esse é um ponto, né? Então, claro que se eu tiver aqui e aqui, o campo é resto aqui e o campo é resto aqui embaixo, não é o mesmo. Mas a ideia é que a gente pega aqui. Então, aí sim. Então, o campo abaixo, de um lado, né? Mais acima, vai dar 2 vezes o E do resto. Logo, né? O campo do resto é a média do campo acima e abaixo. Né? E esse campo, que é o campo do resto todo, é o campo justamente esse aqui, o E1. Esse é o E resto. É o campo de tudo menos o campo produzido pela própria densidade de carga que está nesse elementozinho de área. Tá? Que é o campo médio entre o que você tem acima e abaixo. Então, a gente pode achar isso aqui, né? Colocando sigma, né? Que é o E do resto, que é a mesma coisa que sigma E médio, na verdade, né? Porque o E do resto é a média dos dois.
Agora pensa que a gente tem um caso específico que é um condutor. Se a gente tem um caso específico que é de um condutor, então de um lado da superfície o campo a gente conhece, é aquele sigma sobre ε0, e do outro lado o campo é zero, por causa que do outro lado é dentro do condutor. Né? Aí nesse caso, em vez de escrever acima e abaixo, a gente pode escrever dentro e fora. E aí, essa normal é normal para fora, né? E aí, né, nesse caso, deixa o desenho aqui por enquanto ainda, né? Então, ali em 43, né? Um campo é zero, o outro é sigma sobre ε0, então o E do resto, na verdade, vai ser sigma sobre 2ε0, que é o campo médio, né? Então, o E médio vai ser 0 mais sigma sobre ε0 N, que vai dar, né? Sigma sobre 2ε0 N. A normal é para fora do condutor. Então, F, né, vai ficar uma coisa simples nesse caso, né? Então, o F é sigma sobre 2ε0 N, que vai dar sigma quadrado sobre 2ε0 N. Então veja que como é sigma quadrado, se a carga é positiva ou se a carga é negativa, sigma quadrado vai ser sempre positivo. Então vai ser sempre um múltiplo de n positivo. Então é sempre para fora do condutor, puxando, tracionando a superfície do condutor. Então é uma força, né, que a gente chama de força de tração. E aí essa força por unidade, isso é uma força, né, Fzinha, é uma força por unidade de área. Então a gente pode falar de uma pressão aqui. Essa pressão é uma pressão chamada pressão eletrostática. Então todo condutor com carga, ele fica sujeito à superfície dele a uma pressão eletrostática. Nota que essa pressão, na verdade, não é empurrando, é para tracionando, né? E essa pressão é basicamente dada por isso aqui, né? E aí, se vocês lembram, né, isso aqui era a densidade volumétrica de energia. Né? Então, a unidade da densidade volumétrica de energia e a unidade da pressão eletrostática é a mesma. Tá? E aí, só para a gente ver um exemplo, né?
Então, veja, uma coisa interessante é se você colocar muita carga no condutor, essa força vai aumentando, né? Se você colocar um condutor no meio que nunca se torna condutor, né? Então o condutor está imerso no meio que é sempre isolante. Ele nunca pode perder essa carga para o meio de fora. Então se você colocar mais carga, mais carga, mais carga, mais carga, vai chegar uma hora em que essa força vai ser tão grande que arrebenta o condutor. Tá? E claro que isso na verdade não acontece porque quando você tem um meio externo, né? O meio de fora se torna condutor antes de a quantidade de carga ser tal que arrebenta o condutor. Então, vamos ver aqui um exemplo. Vamos pensar num problema que é simétrico, né? Que é achar a força pensando aqui numa esfera que tem a parte norte e sul. Lembrando que a gente está sempre falando de equilíbrio eletrostático, né? Então, é uma esfera com carga total Q, né? E aí essa esfera com carga total Q está em equilíbrio eletrostático, a carga então está na superfície da esfera, né? E a gente quer a força entre que um hemisfério faz no outro. Então, tem um hemisfério norte e um hemisfério sul, a força que um faz no outro. Essa força é uma força do tipo repulsiva, né? E a gente vai poder achar usando justamente 45. Em termos de desenho, a gente vai ter algo, né, que é assim, né? A gente tem uma esfera que não ficou nem um pouco esférica. Melhor. Tem um certo raio, a gente tem aqui um sistema de coordenadas que claramente o melhor deles é coordenadas esféricas por esse problema, dada a simetria. O campo elétrico é um campo elétrico conhecido, é aquele campo elétrico que a gente acabou de falar naquela outra esfera, né? Então, campo elétrico aqui, ele vai ser um campo elétrico do tipo sigma sobre epsilon zero R, né? Onde o sigma é a carga sobre o volume, então a carga total é Qzão, a carga sobre área, né? A área é 4πa quadrado, né? O que mais que a gente precisa aqui? Só para ilustrar que a gente tem um certo elemento de área, né? E aí a gente vai pensar, por exemplo, né? Vamos pensar aqui. Na força que o hemisfério de baixo faz no de cima. Então o elemento de área que sente força está aqui em cima, né? Só para a gente ter cuidado na hora dos limites de integração. O que a gente precisa? Bom, o campo dentro é zero, como a gente falou, né? É um condutor. O campo fora é aquele sigma sobre epsilon zero. O sigma é a densidade superficial de carga. A densidade superficial de carga a gente conhece. Então, sigma é Q sobre 4πa quadrado. Campo elétrico vai ser Q sobre 4πa quadrado, sigma, né? Faltou o epsilon zero. R, né? Esse é o campo na esfera, na casca da esfera, né? O que mais que a gente precisa?
de 45, o F vai ser sigma quadrado sobre 2ε0 n, que é, então, Q quadrado, 16 π quadrado, né? Bom, deixa eu botar aqui, vezes 2, que é esse 2, ε0, faltou um A na quarta, né? Porque é sigma quadrado, vezes a normal, que é E. Ou seja, Q quadrado, 32, π quadrado, ε0, A na quarta, E. Isso é F. Como a gente quer fazer as coisas pensando que é a força do sul sobre o norte, né? Do hemisfério sul, né? Sobre o norte. Então, a gente vai fazer o seguinte, para achar essa força, tem que integrar esse Fzinho, né? Então, a integral estou escrevendo aqui, né? df é sigma vezes ds. Fzinho ds, né? Então, a integral da força vai ser a integral, isso, pensando numa superfície, né? De F ds. Então, isso aqui vai dar força, e aqui a gente vai ter uma integral dupla, né? F, quem é F? Q quadrado, 32, π quadrado, ε0, A na quarta, R, ds, elemento de área. O elemento de área é esse elemento de área aqui, né? Que é o elemento de área em esféricas que tem θ e φ variável. Então, né, ele é um A quadrado seno θ dθ dφ, onde φ varia de 0 a 2π, né, nesse sentido aqui da toda a volta, mas em cima, né, o θ é só até π sobre 2. Tá? Bom, tudo isso daqui, mais o A quadrado, é constante. A integral em φ é direta, dá para fazer 2π. Né? Aliás, desculpe, esse aqui é tudo constante, dá para tirar o A quadrado. Só que a gente tem que cuidar com esse cara aqui, né? Esse cara não é constante em cima da superfície. Ele varia com θ e φ. Então a gente tem que pegar esse indivíduo e escrever em retangulares. Esse que é o ponto importante aqui. Então, tirando constantes para fora, né, a gente vai ter o seguinte. Então, F vai ser igual a 0. Opa. Tirar a constante para fora. Então, Q quadrado 32 π quadrado ε0 A quadrado, né? Da integral 0 a π sobre 2, integral de 0 a 2π. Aí o que sobra? O R. O R em esféricas, né? Pensando, escrito aí no em retangulares. Seno θ cosseno φ I, seno θ seno φ J, cosseno θ K. Isso vezes seno θ dθ dφ. Tá? Bom, aí o que acontece de interessante, né? Então, Q quadrado 32, π quadrado, ε0, A quadrado, ok? E aí fica o seguinte, vamos ver o que acontece aqui. Então, as integrações em φ, né? Pensando na componente x, integral de cosseno φ vai dar seno φ. Seno φ de 0 a 2π, seno de φ em 2π é 0, em 0 também é 0. Então, esse aqui na verdade dá 0.
não tem componente em x. Integral do seno φ menos cosseno φ, de 0 a 2π. Em 2π dá 1, em 0 dá 1 também. Então, total também dá 0. Então, também não tem componente j. Aliás, a gente não espera isso mesmo, né? Dado que a gente está integrando nessa coisa, há uma certa simetria, a força deve dar só na direção z. Então, partes em x e y, já era. Parte em k, né? Não tem nada em φ aqui, é só integral de dφ. Integral de dφ vai dar 2π. Então, vai dar um 2πk aqui. Sobra o quê? 0 a π sobre 2 de quê? Aqui é um cosseno, aqui é um seno. Então, seno θ, cosseno θ, dθ. Então, aqui a gente já tem o seguinte. Π cancela com π, 2 dá um 16. 16 πy0 a quadrado k, por enquanto. Tá? Se a gente chamar u de seno, du é cosseno dθ. Então, isso aqui é uma integral de u du, da u ao quadrado sobre 2. Ou seja, dá seno ao quadrado de θ sobre 2. 0 a π sobre 2. Bom, deixa aqui. Isso é a força que a gente está achando, né? E aí o que acontece? O 2 aqui vai dar 32, né? Em π sobre 2, seno é 1. Ao quadrado é 1. Em 0 é 0. Então vai ser q quadrado 32 π ε0 ao quadrado vezes k. Essa é a força, né, que age nessa superfície metálica superior, né, ou parte norte, que é na direção z, e é repulsiva, então lá em cima a força é para cima, né, e aqui embaixo a força é para baixo, e aí fica como tarefa para fazer, mas se a força do de baixo em cima é aquilo, a força do de cima embaixo, né, a situação eletrostática, vai ser menos isso ali. Fica como tarefa para vocês confirmarem isso, né? Cuidado na hora de fazer a integral, né? Então, esse é o resultado que a gente tem a partir dessa integração, né? Uma outra possibilidade seria escrever realmente a integração da força pensando em algo do tipo, né, um elemento de carga aqui, um elemento de carga ali, e somar todas as contribuições de força que aparecem aí. Tá? Esse modo é um modo bem mais direto, digamos assim. Tá? Bom, beleza. Então, a gente achou essa força, né? O que a gente vai ver na próxima aula? Na próxima aula a gente vai falar sobre uma certa distribuição de geométrica, né, de condutores específica, que a gente chama isso de capacitor. Então, existe uma certa propriedade específica associada com isso, e a gente vai falar mais sobre isso aí na próxima aula. Bom, pessoal, obrigado, até mais, tchau.